Olá, tudo bem? Vamos para mais uma análise gráfica semanal da BNB. Se você é investidor de BNB ou trader de BNB, vamos junto aqui nessa informação. Com certeza ela vai ser bastante útil para você. Bom, para começar, nós temos aqui um volume bastante considerável. Como sempre, a BNB tem um volume bastante bacana para negociação, a moeda bastante consolidada no mercado, aí, com quase 400 milhões de negociação em 24 horas. Nós também podemos observar aqui piscinas de liquidez, tá? Onde provavelmente o preço deve caminhar aí nos próximos dias, tá? Principalmente nessa semana, que vai ser uma semana bastante volátil, tá? Dia 7 temos dados muitíssimo importantes da economia americana para sair exatamente no dia 7, ou seja, é decisão dos dados da, 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 das taxas de juros dos Estados Unidos, ou seja, é crítico, porque se ele permanecer como está, o mercado vai aí continuar aí meio que lateral, querendo dar um pullbackzinho. Se ele dizer que vai cortar já no futuro próximo, porque no início do ano o Fed prometeu aí que teríamos aí pelo menos 1 a 3 cortes nesse ano. Já estamos no mês de maio e nada de corte até o momento. Depois ele revisou para provavelmente um corte lá para dezembro. E isso deixou o mercado meio aflito. Foi quando as coisas começaram a degringolar aí para baixo. E aí, com a ajuda do presidente Donald Trump, com a guerra tarifária, aí que a coisa realmente veio de cascata para o vermelho. Mas, caso esse tom do Jerome Powell mude, a coisa pode aquecer rápido, principalmente se ele sinalizar ou já um corte agora ou um corte já na próxima reunião do Fed, tá bom, pessoal? E o mercado vai agir de acordo com esses dados que vão sair no dia 7. Mas, aqui, falando da BNB, ela tem sim aqui duas piscinas de liquidez bastante interessantes, que estão aqui, como sempre, né, logo acima do preço e logo abaixo aqui do preço. Essa concentração amarela aqui, fluorescente, mostra-se uma grande concentração ali de ordens de compra e de venda, e eventualmente o mercado vai lá buscar essas ordens, buscando provavelmente também uma busca bilateral, tanto para cima quanto para baixo. Essa é a minha expectativa. Como vocês podem observar agora aqui no gráfico, é visível, tá, que o BNB ele está trabalhando aqui, né, nesse range aqui, que foi formado ali desde março de 2024, tá? E desta forma nós conseguimos aqui estabelecer um perfil de volume. Esse perfil de volume nos entrega 3 níveis importantes, que é o suporte majoritário aqui no verde, o branco, que é o ponto de controle, e a linha vermelha, que é a resistência majoritária. O ponto de controle podemos considerá-lo aí como preço médio. E aquelas duas piscinas de liquidez que nós mostramos agora há pouco, elas estão exatamente aqui. A da parte superior, acima de 612, indo até os 630. E a da parte inferior, dos 585 até os 550. Então, como é que eu consigo ver aqui a questão do price action do BNB? Bom, é uma formação bullish, sem dúvida, tá? Tá em formação bullish, assim como como a maioria das altcoins, né? Ou praticamente quase todas as altcoins que são consolidadas, elas estão em formação bullish, que vai de encontro também com a análise gráfica que nós fizemos do Total 3, que é o gráfico incluindo todas as altcoins, excluindo Bitcoin
o Ethereum e as stablecoins, né? Um gráfico que está completamente bullish, tá? Então, assim, o mercado todo está se armando, se preparando para uma grande explosão de preço. Agora, a questão é, ela vai ser para cima ou para baixo? E, na minha opinião, essa resposta nós teremos bem próximo, já no dia 7, dependendo do tom que o Jerome Powell vai trazer aí para o mercado quanto às taxas de juros e, o mais importante, a impressão de dinheiro, tá bom? Bom, então assim, o que eu consigo ver de movimentação aqui para o curto prazo? Eu consigo ver que provavelmente até o dia 7 o BNB continue aqui nessa lateralização aqui, né, brincando aqui com os traders, né, nem querendo subir, nem querendo cair, tá? E dependendo do que saia lá no dia 7, que já é agora, quarta-feira, tá? Se for uma notícia boa, ele vai dar aquela agulhada para baixo, porque geralmente assim que o mercado faz, quando a notícia é boa e ele quer subir, primeiro ele busca a liquidez de baixo para depois subir com tudo. Então, se a notícia for boa, ele vai dar essa agulhada para baixo, vai vir buscar aqui essa liquidez, tá? Não acho que ele venha chegar a buscar aqui suporte, porque essa busca aqui para baixo é apenas por liquidez, não uma busca por suporte para um novo impulso de alta. Então ele deve vir buscar essa liquidez e romper com tudo aqui, vindo primeiro encontrar a sua primeira resistência logo após essa piscina de liquidez superior aqui na sua resistência majoritária na casa dos 643. Quando ele chegar aqui no 643, provavelmente um pouquinho mais de lateralização e um rompimento lento. Por que eu falo um rompimento lento? Porque nós temos aqui, ó, essa zona vermelha é zona de smart money, é zona de baleias que estão vendendo, tanto aqui quanto aqui. E a superação dessa zona, ela geralmente é um pouco mais demorada, porque são muitas ordens de venda que estão somadas aqui nessa zona, fazendo com que o preço tenha assim um pouco mais de dificuldade de romper. Mas se o resultado for bullish, ele vai conseguir romper com certeza e vai romper ali preços até do all-time highs que ele alcançou lá em dezembro na casa dos 790. Então esse seria, ao meu ver, o cenário bullish dependendo do resultado dessa reunião do Fed que vai acontecer no dia 7. Tá? Se o Fed não disser nem que sim, nem que não, ou seja, vai continuar na mesma, espera-se então um processo mais lateralizado, tá? Um processo mais lateralizado com tendência de baixa. Então ele vai sim vir buscar aqui essa liquidez aqui de baixa, podendo até fazer a agulhada para cima, tá? Podendo até fazer a agulhada para cima. Por quê? Porque geralmente é isso que o mercado vai. Se ele está querendo cair, da mesma forma como se ele está querendo subir, ele busca a liquidez de baixo e depois sobe. Se ele está querendo cair, ele pode muito bem dar essa agulhada aqui para cima, buscar essa liquidez e começar a sua trajetória aqui para baixo, vindo buscar suporte aqui nos 523. Não espero que ele perda esse suporte aqui dos 523, até porque a notícia é a que o mercado já espera, que é a continuação das taxas de juros como estão. Então não justifica os preços dos ativos romperem seus níveis de suporte agressivamente para baixo. Então espero que o BNB se segure aqui na casa dos 525, tá? Caso a notícia do Fed seja de neutralidade, tá bom? Se for bullish, ele vai buscar para baixo e vai buscar para cima e vai continuar subindo. Se for neutra, ele provavelmente vai buscar essa liquidez de cima, vai voltar caindo, buscando a liquidez de baixo e aquele processo bem moroso até chegar aqui nesse suporte majoritário, onde ele deve encontrar aqui
o seu ponto de parada. Tudo bem, então nós temos já agora dois cenários já na mesa. O terceiro cenário é uma loucura da parte do Fed falar que não haverá corte das taxas de juros para esse ano, ou quem sabe ele até chegar a comentar que do jeito que as coisas estão, precisa até voltar a aumentar, o que seria inimaginável para o mercado nessa altura do campeonato, tá? Porque os dados da economia americana, eles saíram desfavoráveis para o corte das taxas de juros. A taxa de emprego está forte, a taxa de desemprego está baixa, então assim não tem assim nenhuma ajuda da parte dos dados econômicos para incentivar o Banco Central americano a fazer o corte das taxas de juros. Ponto. Então essa é uma realidade, tá? Agora o mercado ele sempre é mais bullish do que bearish. Então nós tivemos aí esse pump todo, tanto do mercado de ações da Bolsa de Valores, quanto das criptomoedas, tá? Já em antecipação aí para o que pode vir a acontecer, tá? Apenas na base da especulação. Não que tenha acontecido algo de concreto que justificasse esse pump. Então que fica isso bem claro. Não temos ainda um acordo dos Estados Unidos com a China quanto à tarifa. De um lado, os Estados Unidos fala que está negociando, do outro lado, a China fala que não está bem assim. Ou seja, está aí essa cortina de fumaça, tá? Mas o mercado, como ele age na antecipação, ele prevê que essa questão tarifária é insustentável. Até o Donald Trump já chegou a comentar que é insustentável esse valor de tarifa em cima dos produtos da China. Foi com base nesses tweets aí que ele soltou que o mercado se animou. Mas sabemos o quanto que o Donald Trump é volátil, tá? Então temos isso em mente. O mercado sim está numa tendência bullish. A maioria das criptos rompendo aí suas linhas de tendência de baixa, assim como a BNB. Tá? Se você observar aqui, ó, ela tinha aqui uma linha de tendência de baixa, né? E conseguiu romper, o que é positivo. Então, assim, como a maioria das criptos, ela está exatamente nesse tipo de formação, rompendo as suas linhas de tendência de baixa, agora caminhando um pouco lateral, depois desse pump, aguardando ver o que é que vai ser decidido. Então, no pior cenário, tá, seria realmente a quebra desse suporte majoritário aqui, da casa dos 526. Né? Então, se a notícia do Fed for ruim, ela vai buscar essa liquidez aqui de cima e vai cair, mas vai cair com vontade. Pode dar até uma seguradinha aqui no suporte majoritário, mas esse suporte majoritário não deve segurar, tá? Não deve segurar. Porque se o Fed fazer isso, ele vai empurrar o mercado para o bear market. Literalmente, tá? Vai empurrar o mercado para o bear market. Tanto o mercado de ações quanto o mercado de cripto também não vai se segurar, né? E aí, qual que é o próximo suporte da BNB caso esse cenário de apocalipse aconteça? Ela vai voltar aqui para os $350, a princípio. Então, esses são os três cenários que eu consigo ver, tá? Que provavelmente será decidido agora, no dia 7. Então, recapitulando, se a notícia for favorável para o mercado, vai vir buscar essa liquidez aqui abaixo e partir para cima, buscando a liquidez de cima, a sua primeira parada aqui de resistência, exatamente aqui no 646. Tá? Se o mercado, se ele manter na mesma, o mercado vai querer permanecer um pouco lateral com tendência de baixa, e essa tendência de baixa aqui na BNB deve refletir até ela chegar aqui na casa dos 520, onde ela tem o seu suporte majoritário. Agora, se a notícia for ruim, ela vai buscar essa liquidez da parte superior na mesma e vai continuar sua queda. Esse suporte majoritário não segura
e a próxima parada da BNB é na casa dos 357. Por quê? Porque nós temos um vazio aqui, tá? Olha só, abaixo desses fundos aqui, ó, abaixo dessas velas aqui, ó, de fundo, nós temos um vazio, ó, tá vendo? A única parte de vela de negociação é essa aqui, ó. Isso aqui não segura o preço, tá? Não segura. Então ela vai cair até o próximo suporte majoritário, que é exatamente esses topos aqui, ó, tá? Esses topos aqui. Então é isso que eu consigo ver na BNB, tá? Na BNB para cima, maravilha, tá? Se tudo sair conforme o que o mercado espera, é para cima que o mercado quer seguir. Bitcoin tem mostrado isso, SP500 tem mostrado isso, a Nasdaq tem mostrado isso, e a grande maioria das altcoins estão todas em formação bullish. Então a tendência continua de alta, por mais que tenhamos aí algum pullbackzinho no meio do caminho, como o Bitcoin está fazendo nesse final de semana, saiu lá dos 97.800 e agora está nos 96, chegou até lá nos 95.900. Então isso é normal, tá? É apenas uma correção para a continuação da trajetória de alta. E a maioria das altcoins estão dessa mesma forma, incluindo a própria BNB. Então, eu acredito que, como investidor, você precisa aguardar aí essa decisão do Fed, porque ela vai ditar a melhor forma como você deve reagir quanto ao teu investimento em BNB, tá? Agora, quanto a trader, se você é trader, tá? Esses aqui são os alvos que eu tenho tanto para cima quanto para baixo, tá? E nós estamos aqui analisando o gráfico diário. Momento de ter entrado numa operação de longo foi aqui, nesse fundo, alcançado aqui no início de abril, quando o Bitcoin chegou lá nos 74 mil, tá? Entrar numa operação de longo aqui é arriscado, ao meu ponto de vista. Entrar numa operação de short também é arriscado, ao meu ponto de vista, porque nós estamos no meio do perfil de volume. O melhor momento de você buscar uma operação de longo é quando você está na parte inferior, aqui próximo ao suporte majoritário. E o melhor momento de você entrar numa operação de short é quando você está na parte longo na parte inferior e short na parte superior, próximo a essa linha vermelha, que é a resistência majoritária. Não é recomendado que você entre em nenhum tipo de operação quando ele está aqui no meio do perfil. Por quê? Está no meio do perfil é porque o mercado está aguardando, está indeciso, dependendo de alguma informação que vai sair. Porque se fosse algo mais claro, ela já teria decidido para que lado é que ela ia caminhar. Então está no meio do caminho, aguarda a definição para que você possa ter então melhor pontos de entrada. Se a notícia for boa, saiba, ele vai buscar essa liquidez de baixo, aí sim é um bom ponto de entrada, você entra e surfa o disparo que vai ter do preço para cima. Se a notícia for ruim, você já sabe que ela provavelmente vai buscar essa liquidez de cima, aí você tem um ponto de entrada bacana para você entrar com o seu short e surfar a queda do preço do ativo, saindo aí com uma melhor probabilidade de obtenção de lucros, tudo bem? Muito obrigado pelo seu tempo, essa é a minha atualização, é isso que eu consigo ver aqui no gráfico do BNB. Se você gostou, curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho, fica sempre ligado aqui nas minhas análises, trazendo sempre informação para você, sem ser tendencioso, sem emoção, análise nua e crua, assim te ajudando a você ter a melhor informação para a tua tomada de decisão. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Fui!